Boa tarde, bem-vindos a esta sessão informativa sobre o recrutamento na Médicos Sem Fronteiras. O meu nome é João Antunes, eu sou o representante da Médicos Sem Fronteiras cá em Portugal e temos connosco também a Joana. Olá, boa tarde. Faço parte da equipa logística nas atividades de terreno da Médicos Sem Fronteiras. Ok, obrigado, Joana. E, na verdade, esta sessão é um bocadinho ao encontro daquilo que tem sido uma das principais perguntas que temos recebido ao longo dos tempos, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e pensámos assim também então falar mais em profundidade sobre o tema, explicando um bocadinho o que é isto de trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, o que é isto de ser este trabalhador humanitário e explicando um bocadinho os requisitos e as condições que oferecemos para as posições de terreno. Como também achámos mais interessante também trazer aqui um testemunho, uma história pessoal, daí estamos também aqui com a presença da Joana, que nos conta um bocadinho da sua experiência de terreno numa área que nem toda a gente conhece, nem toda a gente sabe, que há áreas não médicas também que trabalhamos na Médicos Sem Fronteiras, obviamente com uma consequência direta nas nossas atividades, e que é também uma área muito importante, que é a área da logística. Assim que vamos ver uma apresentação em PowerPoint que preparamos. Assim, o que falaremos hoje nesta apresentação de PowerPoint, explicaremos muito em breve aquilo que é a Médicos Sem Fronteiras, os critérios de recrutamento, quem trabalha, as profissões que temos na Médicos Sem Fronteiras, as condições de vida, de trabalho, aquilo que se oferece como trabalhador humanitário, como concorrer, como enviar o CV. Vamos ter depois a oportunidade de ouvir a história da Joana Batista e um bocadinho também algumas imagens das suas missões que teve no terreno, e depois daremos um bom tempo para aquilo que há algumas perguntas e respostas que nos foram chegando e que vamos assim também esclarecendo e falando. Assim que o que é que representa a Médicos Sem Fronteiras? Muito brevemente, somos uma organização médica humanitária internacional, temos estes três conceitos que nos definem, fundada em 1971, assim que estamos muito alegremente a festejar o nosso 50º aniversário este ano, mais lá para o final do ano, e basicamente somos uma organização que trabalhou ao longo destas 5 décadas e que trabalha, que está atualmente nas principais crises humanitárias, em contextos de desastres naturais, conflitos, situações pós-conflitos, surtos epidémicos, agora com o Covid podia ser o ébola, podia ser a cólera, podia ser o sarampo, etc. Situações de refugiados e deslocados, emergências nutricionais, doenças negligenciadas, populações esquecidas. Um bocadinho onde haja uma necessidade, um gap, num curto espaço de tempo e que abrange um grande número de pessoas. Basicamente seria esta mais ou menos o critério. Né? No momento que damos o apoio, nos ajudamos na parte da reabilitação, e isto assim em linhas gerais aquilo que nos define. Em 2019 temos mais de 10 milhões de consultas, para ter um bocadinho de ideia da dimensão das atividades da MSF, chamemos-lhe assim, 2,5 milhões de casos detectados de malária, quase 300 mil partos, mais de 100 mil intervenções cirúrgicas, etc, etc, etc. Contamos com uma base mais ou menos de 6 milhões de sócios além fronteiras, que sustenta grande parte deste trabalho que é feito além fronteiras e também em Portugal, neste caso. São cerca de 40 mil trabalhadores que a gente temos, calculamos sempre que sejam 9, 10% deste total de trabalhadores e trabalhadores internacionais, também é um aspecto interessante que vamos falar mais a seguir. Estamos presentes atualmente em cerca de 72 países, com um número à volta dos 460. Um bocadinho para perceber um bocadinho esta dimensão de trabalho. Pois, como pode ser os 72 países, basicamente estamos naqueles que estão mais escuro, obviamente são números que se vão, e são países que se vão alterando, obviamente as situações são muito voláteis e muitas vezes temos de estar presentes em certos países que nós estávamos em 2019 e o contrário. Não é? Então, 72 países, 40 mil trabalhadores, 9% de staff internacional. Então,
daquilo que mais ou menos a gente vamos, que nós estamos aquilo a recolher, que são um bocadinho daquelas ideias pré-definidas e que queríamos um bocadinho também desmontar nesta sessão. A primeira é que nós somos todos europeus, ocidentais, digamos assim. A típica imagem da pessoa que trabalha em missões humanitárias e que haja esta, digamos, diferente proveniência e origem muito declarada, não é assim. Fazemos parte apenas 9% daquilo que é o total da equipa da MSF, assim que num projeto qualquer, a proporção pode variar, mas menos esta é a média. Por exemplo, no Sudão ou na Etiópia, para cada 10, 15 expatriados, depois haverá 140, 150 trabalhadores locais, recrutados localmente em diferentes áreas, uma área da saúde e a área também de perfis não sanitários, perfis não médicos. Okay? Outra grande pergunta, obviamente o nome induz um bocadinho isto, a organização chama-se a Médicos Sem Fronteiras, mas não somos todos médicos. Na verdade, os médicos, obviamente, fazem parte, e é uma percentagem muito significativa do total da nossa equipa, mas temos cerca de 80% de perfis que não são perfis de profissionais da medicina. Então, esta também é uma das coisas que gostaríamos que ficasse retida depois desta apresentação. Nós somos aqui os heróis, e isto não digo com a falsa modéstia. Eu comecei, por exemplo, a trabalhar com a MSF desde 2015 e 2005, até 2017, 2018, em posições de terreno. Acumulei quase 19 missões humanitárias e sinto realmente que, obviamente, que há o orgulho em desempenhar o nosso trabalho, a satisfação de o poder fazer, mas quando se está no terreno e quando os dias, semanas e meses vão passando, vemos realmente aqui, primeiro de tudo, os trabalhadores locais, as pessoas que trabalham em situações, depois têm a casa, a sua família, nesses próprios contextos difíceis, e os próprios beneficiários, os pacientes, pessoas que têm histórias verdadeiramente do máximo expoente de resiliência humana, que fica-nos gravadas, e tenho a certeza que a Joana também tem essa opinião. Não somos voluntários, outra coisa aqui também que muitas das perguntas que fomos recebendo foi isso, e não recebemos, sim, pedimos um espírito de voluntarismo, ou volunteering seria a tradução em inglês, mas que não é propriamente o conceito de voluntário como temos definido em Portugal. Há um processo de recrutamento, entrevista, processo de seleção, e a partir do momento que se encontra dentro daquilo que se chama-se o pool do grupo de trabalhadores humanitários internacionais que podem ir para o terreno, depois há um contrato de trabalho com os impostos, os seguros e etc. Também é algo que iremos falar a seguir. Que também é algo muito importante, não é? Muitas vezes quando ouvimos as crises e sentimos que temos que ir ajudar em um determinado sítio, podemos dar, por exemplo, o exemplo de Cabo Delgado, as pessoas sentem um bocadinho aquele ímpeto de ir e ajudar. Não é só o período que vamos, o período inicial, o período pós-crise, o período pós-desastre, que é importante, também prosseguir com esta intervenção até que as necessidades aí estejam, e também saber um bocadinho terminar essas atividades e não deixar as coisas muitas vezes piores que as encontramos, porque não haja ninguém depois que o vai fazer a seguir. Isso também é um aspecto muito importante naquilo que é a ação humanitária. Seguindo, então, quais são os requisitos profissionais? Aquilo que estamos a pedir em forma geral a quem quer trabalhar com a Médicos Sem Fronteiras, pois sim, tem que ter estudos terminados, a sua licenciatura, tem que ter experiência laboral de pelo menos 2 anos, dominar 2 idiomas estrangeiros, e eu aqui tenho uma meia má notícia, sei que talvez anteriormente o francês estava muito mais disseminado que agora, agora falamos muito mais línguas como o espanhol. O português e o espanhol em suma se equivalem, se valoriza o inglês, que é a língua oficial da organização, e estamos a pedir muito o francês, porque hoje em dia não o podemos negar, dos principais projetos, missões que temos, uma é no Congo, eu até na República Centro-Africana. Então daí também estamos a pedir esta língua. Obviamente que isto já não é tanto um problema para as novas gerações, e acredito que as competências de tecnologia e de informação estejam todas desenvolvidas, mas é algo também que obviamente que estamos a pedir. E depois aquilo que sabemos como mais os soft skills, que sabemos mais outras características que estamos à procura, né? Competências. Motivação humanitária, obviamente temos que gostar e sentir orgulho do nosso trabalho e irmos
um bocadinho até o outro lado do mundo para fazermos a nossa profissão e sentimos muito orgulho, sentimos muito querer, muita vontade e muita perseverança em tentarmos e sermos escolhidos e irmos para esses projetos, ter uma capacidade de liderança e aqui muitas vezes pela própria experiência e formação e daí também o objetivo da Médicos Sem Fronteiras recrutar também alguma parte do seu staff internacional, é que pode encontrar muitas vezes situações de pessoas com mais experiência e com uma formação completa, que possa também passar esse conhecimento às suas equipas de trabalhadores recrutados locais, pessoas obviamente que têm muito saber e muitas vezes nunca fica de mais reconhecer isso, ter essa humildade de que vamos sempre para aprender, por mais competências que tenhamos, mas também para um bocadinho gerir e liderar certas equipas para implementar aquilo que sejam as melhores práticas, não é? Protocolos médicos, etc. E então aqui, daí também pedimos a experiência profissional, porque é algo que é uma ferramenta que levaremos depois também para o nosso trabalho no terreno. A flexibilidade aqui vem no sentido que muitas vezes as situações que encontramos estão longe de ser as desejáveis, obviamente essa é uma das principais razões por que estamos, também temos que ser um bocadinho capazes de desmontar isso e ver um bocadinho mais além daquilo que pode ser as condições de trabalho, as condições de vida, somente situações de emergência logo no início vão ser um bocadinho mais precárias, mas pronto, temos essa flexibilidade de trabalho também. Trabalho em equipa define-nos, aqui não vamos nós sozinhos entrar num hospital, começar a fazer uma reabilitação, é absolutamente chave. Ter também esta sensibilidade cultural, não é o mesmo trabalhar em Portugal que muitas vezes em países africanos da língua oficial portuguesa, podem ser até mais parecidos, mas têm as suas diferenças e já não digo trabalhar em países como o Iémen, o Sudão do Sul, obviamente que temos que respeitar e temos que saber também um bocadinho como é que é, o que é a cultura geral e local. A gestão de stress está também associada ao trabalho, um trabalho de emergência, muitas vezes começam por ser 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias ao ano, é um trabalho muito completo nesse sentido. Obviamente procuramos ter as nossas pausas e os nossos descansos, mas pronto, é algo que temos que ter presente também. Capacidade de planeamento e organização, um bocadinho também por estarmos a dirigir e a gerir equipas. Então, daqui diria o outro ponto, nem toda a gente que trabalha na Médicos Sem Fronteiras é médico, na verdade 21% apenas são médicos, 31% são aquilo que são outros profissionais de saúde, mas que não são médicos, podiam ser técnicos de enfermagem, profissionais de enfermagem, podiam ser técnicos de laboratórios, farmacêuticos, psicólogos, etc. É um bocadinho isto. E também, que é algo também que se calhar muita gente ainda não sabia, quase metade são pessoas ou profissionais da área não da saúde. Não? Então, quais é que são as profissões que temos, falando assim um bocadinho mais em geral, pois dentro da área da saúde, pronto, os médicos, profissionais na área da medicina com experiência em tuberculose, HIV e doenças infecciosas ou tropicais, epidemiologistas, profissionais de enfermagem, pediatras, cirurgiões anestesistas, ginecologistas, obstetras, neonatologistas, um bocadinho ligado a tudo o que é a área da saúde materno-infantil, parteiros, psicólogos e psiquiatras, profissionais na área da farmácia e também, lá está, aquilo que eram os perfis não médicos, daquilo que são os perfis logísticos, que era aquilo um bocadinho que a Joana nos vai trazer. Depois temos aquilo que são especialistas na água e saneamento, aquilo que são especialistas em supply, nas compras, aquilo que são engenheiros e arquitetos para a área da construção, aquilo que são também na área da mecânica, especialistas também na parte da mecânica, da energia, das tecnologias de informação e também aqui muito importante a área de recursos humanos, finanças e administração. Okay? Também é um dos perfis que estamos a pedir. Obviamente que temos posições de coordenação, que nem sempre é fácil recrutar diretamente, porque é uma posição que já
coordenação de projeto, coordenação de missão, que já pede uma certa experiência nestes contextos, que também pode ser adquirida noutras organizações e depois também se pode recrutar diretamente na médica. Assim, condições de vida e de trabalho. Muitas vezes tentamos que não sejam assim em períodos mais longos, também, obviamente, respeita-se o descanso, mas nas emergências, não, quando muitas vezes começa uma missão, é possível que tenham um quarto partilhado com mais alguém da equipe que responde, sempre acesso à água, à eletricidade e acesso a e-mails, isso é tudo garantido pela organização, daqui também trabalho da área da logística e volto outra vez aqui a Joana na discussão, é também sempre cada vez muito importante. Temos sim pessoal doméstico, que um pouco trata também daquilo que é cuidar a casa, dando que obviamente que os volumes de trabalho e de horas de trabalho são bastante alargadas, tentamos pôr também haja um bocadinho de conforto nessa área. Temos uma semana de férias em cada 3 meses, 6 dias, basicamente 6 dias úteis. E este é um bocadinho um exemplo daquilo que se pode encontrar. Aqui é um bom exemplo, são os túculos no Sudão do Sul, para o projeto Ayambio. Temos algum outro um exemplo contrário, aquilo que foi, por exemplo, o Haiti, no pós-tremor de terra. Mas isto acaba por ser o mais habitual, digamos, esta seria um quarto mais standard daquilo que é. Não é, obviamente, não há nenhum luxo, mas obviamente temos o principal para poder viver e descansar de acordo com as exigências. Obviamente aqui temos muitas vezes alguma sorte de estar em sítios incríveis, este como é, por exemplo, o Afeganistão. Temos também aqui as cozinhas e aqui a parte também que nos cuidam bastante de nós e também algo também extremamente importante nas missões, comer bem, né? Comer bem, dormir bem, trabalhar bem, também um bocadinho aí. E então aquilo que é, também foi algumas das perguntas que entrou, não? Qual é que é o compromisso? Uma primeira missão normalmente temos um compromisso de 12 meses, que normalmente é dividido em 2 missões de 6 meses. Há a possibilidade de fazer missões mais curtas em situações muito específicas, como algumas emergências muito grandes que pedem mais recursos e aí tenta sempre enviar uma primeira missão, a pessoa que vai pela primeira vez para uma missão, mas sempre um bocadinho num formato mais de formação e training on the job, no próprio trabalho, do que de trabalhar sozinho, um bocadinho sem indicações e sem orientação. Damos um contrato de trabalho e um salário, isto é assim em todo staff internacional, staff nacional, sei que não existe a figura de voluntário, aqui como nós entendemos cá em Portugal. Temos aquilo que é um per diem, que é uma ajuda de custo, paga na moeda local, tem por base cobrir todos os custos associados à nossa presença em determinado projeto, comida, produtos de higiene e etc. Temos, obviamente, os seguros correspondentes, o transporte está também ao cuidado da Médicos Sem Fronteiras, nós que gerimos a parte dos aviões e dos transportes até ao local de trabalho, apoio administrativo desde o princípio, obviamente com os vistos e etc. Existe sempre uma equipa que nos está a dar este apoio. Muitas vezes é uma das perguntas que temos recebido muito, que existe um apoio psicológico no pré, no durante e o pós-missão, caso também seja assim necessário. Ainda na parte do que é o PAC, o que é aquilo que oferece a MSF, sim, também nos encarregamos de encontrar casa, quarto no projeto, nesse próprio país, encobrimos os gastos relacionados com as vacinas que são necessárias para trabalhar nesse próprio país. A partir do momento em que começamos a fazer mais missões, nós temos aquilo que chamamos possibilidades de formação, desenvolvimento de carreira, isto fazemos cursos que nos vão um bocadinho também preparando cada vez mais para as próximas missões, vamos também um bocadinho subindo e fazendo trabalhos mais de coordenação, e então aí está o desenvolvimento da carreira. E isto, obviamente, é algo que também temos que considerar os momentos de imersão, umas experiências únicas da vida. Eu levo nestes quase 12 anos de trabalho de terreno, muitas das memórias que ainda hoje tenho são destes tempos que passei no terreno e agora vou ver também, através das imagens da Joana, o forte e o significado que pode ter este trabalho. Quando se é recrutado e entra-se no processo de recrutamento, não se entra diretamente naquilo que é a Médicos Sem Fronteiras, faz diretamente o que é um curso de preparação às primeiras missões,
um curso de 2 semanas, que é pago também pela organização, onde nós vamos ficar a saber um bocadinho mais aquilo que vamos fazer e o trabalho em si. A partir daí, ao curso, o segundo passo é alguém que vai em contato contigo e que connosco, que diz, olha, João, temos aqui, olha, uma missão no Quênia, na Etiópia ou em Moçambique, vamos um bocadinho vendo qual é aquela que mais se ajusta à tua disponibilidade e às nossas necessidades. Daqui, a preparação para a partida, sempre um momento de nervosismo, por mais missões que tenhamos, sempre passa no momento em que vamos para o aeroporto, sentimos sempre aquele pesozinho no estômago e a partida. Então, um dos links que se vai passar aqui neste chat é o link que se pode trabalhar, que se pode enviar, que se pode tentar enviar o currículo, está aqui em baixo e vão ver nos comentários também desta sessão informativa, onde está aqui o Working in the Field, e basicamente quando entro neste site vem uma série de perfis que estamos à procura, daqui são só os 4 primeiros, a lista continua para baixo, e onde se tem mais que ver aquilo que se ajusta às nossas especificidades. Sabemos que é sempre uma das organizações com mais presença em aquilo que é os situações de crise, situações de emergência humanitária. Sabemos também que começar a trabalhar com a MSF não é fácil. Os requisitos que estão a pedir são cada vez maiores, a necessidade também de profissionalização daquilo que é a ajuda humanitária é cada vez maior. Sabemos que existe muitas vezes um sacrifício da nossa parte, em fazer talvez o cursinho de francês, tentar perceber um bocadinho o que é que nos faz falta naqueles requisitos. Porque quanto mais requisitos tenhamos, mais perto estaremos de ter uma candidatura bem sucedida. Pronto, e era isso um bocadinho aqui a minha parte da apresentação. Eu passaria aqui a palavra para a Joana, que vai falar um bocadinho da sua experiência. Obrigada, João. Bom, boa tarde a todos outra vez. Sim, eu sou a Joana. Eu trabalho na MSF desde 2018. Eu concorri em 2017 e a primeira vez que concorri não fiquei. Mas passado algum tempo, não sei, acho que o meu CV andou perdido no sistema e acharam-no. E então contactaram-me a perguntar se eu queria, ainda estava interessada e motivada a fazer parte do pool de trabalhadores da logística. A primeira vez que eu concorri especificamente para água e saneamento. Eu também esqueci-me de dizer, a minha formação base é na área de engenharia, eu tirei engenharia biológica e depois trabalhei muitos anos no setor das águas. Portanto, eu sempre quis trabalhar na parte humanitária e ter uma atividade profissional relacionada com isso e aplicar aquilo que eu sei à área humanitária. E então, quando eu concorri a primeira vez, pensei, água e saneamento, eu acho que isto é a minha área, tipo, é só aplicar aquilo que eu já sei, vou aprender imenso e tal. Não me chamaram. E então, passado algum tempo, não sei se foram 6 meses, ligaram-me, mandaram-me um e-mail a perguntar se eu ainda estava interessada em entrar para o pool de logística, ou seja, fazer todo o processo de recrutamento. E eu disse, bom, não era realmente aquilo que eu queria, mas, por que não? E comecei, eu entrei no processo e fui passando às diversas fases e pronto, e quando recebi a notícia fiquei super contente, como é óbvio. O João falou no curso de preparação, para mim foi muito importante porque na área logística abrange muita coisa e eu não sabia o que era ser logística, ou seja, ser da área logística, o que é isso? Eu só sei uma parte da área logística. Então, pronto, o curso permite-te entender o que é que esperam de ti no terreno. E depois, com as missões, vamos entrando e vamos aprendendo com todos e os colegas e ajudam imenso. Eu, nesta apresentação, eu vou mostrar algumas fotografias, muitas delas são da minha última missão. Eu acabei de vir do Sudão do Sul. E vou falando das várias famílias de logística, da família da logística, não todas, porque é bastante extenso, mas pronto, assim, mostro algumas fotos daquilo que mais relevância, que eu tenho trabalhado mais, pelo menos. Então uma grande
parte da logística são os movimentos e a gestão dos veículos, que podem ser os carros, podem ser os barcos. E esta gestão de movimentos, os movimentos têm que estar sempre disponíveis, ou seja, os carros têm que estar sempre disponíveis para as atividades do projeto. Ou seja, não é que haja um carro para uma pessoa, há um carro ou um veículo para uma atividade. E é preciso organizar aí as equipas, ou seja, é preciso organizar as pessoas e dizer, olha, há um carro a esta hora que vai às 7 da manhã que parte para o hospital, volta ao meio-dia, há outro movimento ao meio-dia para se quiseres almoçar em casa. Depois o último movimento volta a haver um às 2 da tarde e depois às 5 da tarde há o último movimento para voltar para casa. Por exemplo, tipo, há uma tabela, tipo, as pessoas põem lá o seu nome, pronto, organizam a sua vida. Isto é muito importante porque os condutores, não é? Ou os drivers, como nós chamamos, tipo, é sempre o inglês que sai, os condutores fazem parte da equipa logística. Então, eles têm que saber de antemão o que é que eles vão conduzir, se é tipo o trator, se é pick-up, se é o hardtop, se é tipo estes carros que vocês veem aqui, e onde é que vão, não é? Tipo, não é assim, não é agarrar um carro e já está. Não, tudo é super organizado e bastante bem coordenado entre todos. As estradas dos movimentos também são conhecidas, são sempre os caminhos, os percursos são sempre conhecidos durante os percursos são largos ou pode haver algum indício não é de perigo, mas tipo, ou seja, a comunicação é uma coisa muito importante. Por exemplo, se vamos de casa até o hospital, a meio do percurso temos que dizer passamos tal ponto e temos sempre um radiooperador, ou seja, uma pessoa que está na base a fazer o seguimento destes movimentos. E isto tanto pode ser movimentos em barco, em carro, em avião não, mas pronto, pelo menos nestas duas meios de transporte, a comunicação é uma coisa muito importante. E, por exemplo, os condutores têm sempre que saber onde passar e que caminhos levar, não é que está tudo pré-determinado, não é que um condutor, está ali muita confusão, eu vou pegar este atalho. Não, isso não pode ser. É tudo super comunicado, temos que saber exatamente em que lugar, hora está o carro, está a equipa, e muitas vezes, por exemplo, se há na rua, se há na estrada tipo um checkpoint, o team leader do movimento tem que comunicar antes do checkpoint e depois passado o checkpoint, por exemplo. Estes movimentos requerem também tipo... acho que podes passar o segundo slide. Sim, exatamente. Estes movimentos, ou seja, há sempre um mapeamento, não é? Uma explore das estradas, do percurso que levar, e essa primeira avaliação é feita pela equipa logística. Ou seja, se a rua se a estrada é transitável, se não é transitável, quantos veículos é necessário levar, se dois, se um é suficiente. Por exemplo, estas duas fotografias aqui do lado direito são no Sudão do Sul. Nós, na altura da época das chuvas, temos que fazer clínicas móveis, porque há muitas populações que vivem muito dispersas e que não têm meios de se deslocar ao hospital. Então, o que a MSF faz é organizar clínicas móveis, tão fixas à semana, e na altura da época das chuvas, como é óbvio, não é possível ir de carro, e então vamos em barco. As pessoas, e uma vez mais, tipo, por acaso, nesta experiência que eu tive, era um grande percurso no rio, eram tipo 3 horas, e de hora a hora a equipa do barco tinha que comunicar com a base a dizer onde é que estava. E depois chegavam-se aos locais, a população era atendida, e se houvesse necessidade, por exemplo, por algum motivo, não sei, às vezes uma mulher grávida que precisa de uma assistência mais especializada no hospital, era transportada até o hospital MSF, e onde recebia
os cuidados e depois, assim que estivesse bem, estável de saúde, que fosse tudo resolvido, voltava-se a fazer o contramovimento, não é? Levá-la outra vez à sua vila onde vive e onde está com a sua família. Em baixo, na fotografia em baixo, é exatamente, é uma destas ruas que vêm no mapa, ruas, lá estou, é uma destas estradas que vêm no mapa e foi uma explo que fizemos para verificar se o caminho já estava transitável. Porque na altura da época das chuvas, o solo, como é muito seco e a chuva é muito forte, aquilo fica tudo enlameado, então é impossível transitar em carro. E só quando tipo, o rio recua é que os carros podem seguir caminho pela estrada. Outra parte outra família da equipe da logística é a construção. Aqui é a construção de umas latrinas para o hospital. Isto é no hospital em Malacal, da MSF, no campo de refugiados. Sim, tipo, o que fazemos é entender a quantidade de latrinas que é necessário e este número está estipulado, tipo, é um número de protocolo, ou seja, é dependente do número de camas que existe no hospital. Hoje em dia, o que tentamos fazer sempre é, e cada vez mais, fazer uma construção inclusiva, neste sentido de, por exemplo, estas latrinas não se vê nesta fotografia, mas são grandes. É um espaço de maneira a poder entrar uma pessoa com fraca mobilidade e que se desloque em cadeira de rodas ou que se desloque de apoio com outra pessoa, não é? Por exemplo, seja há espaço para duas pessoas estarem ali a ajudar-se uma à outra. Ainda não estava terminado, como é óbvio, se é para cadeira de rodas tem que ter uma rampa, não é? E era isso. Nesta fotografia estávamos a fazer uma inspeção, não inspeção, mas a verificar se estava tudo de acordo com o que havia sido desenhado e acordado com o construtor. Às vezes são processos que demoram um bocado mais, não só, tipo, às vezes os conhecimentos, tipo, o que se desenha e o que se imagina, não é, às vezes o conhecimento da pessoa tem que estar habituada a fazer aquele tipo de desenho que nós queremos, por exemplo, mas também há vamos dizer, outra limitação, que é os materiais de construção primeiro estarem disponíveis no momento em que são necessários e chegarem quando se havia planeado. Então, por exemplo, a construir estas latrinas nós começámos todo o projeto, lembro-me que em novembro, e só no final de janeiro é que ficou pronto. Mas sim, mas está construído e as condições do hospital melhoraram bastante a nível de saneamento, por exemplo. Este é o hospital onde nós construímos as latrinas. Este tipo de hospitais também é um hospital MSF, foi projetado pela equipa de logística, há muitas... por exemplo, aqui o que eu queria falar nesta fotografia, esta é a hospitalização de pediatria, e a limpeza do espaço, por exemplo, a higienização é também a cargo da equipa de logística, a equipa de higienistas que faz a higienização e a limpeza do espaço de acordo com os protocolos de infecção e controle protocolos IPC, Infection Protocol Control. E sim, está tudo estipulado. Nós temos que treinar estas equipas no protocolo, pessoas novas que ingressam na equipa. Também, tipo, como consciencializar a necessidade de usar o material de proteção individual, como as botas, as luvas e isso. Tipo, isso é bastante importante para quem trabalha no hospital e que quem faz a higienização do espaço. Os hospitais MSF são muito sociais porque as famílias vêm inteiras visitar os pacientes.
ainda que se construa um espaço às vezes cá fora e tudo isso, para que os visitantes tenham um espaço ao ar livre para visitar os pacientes e as mães que estão com os filhos no hospital. Às vezes é muita gente, então é necessário também tipo, estar a fazer a limpeza destes espaços com bastante frequência, e além disso é um hospital. Depois também falava dos visitantes, outra parte da equipa de logística são a parte dos guardas que estão à porta dos hospitais a limitar a entrada ou a dizer que agora não são horas de visita e tudo isso, e às vezes é difícil, é muito difícil. Tivemos tipo várias, porque com os guardas do hospital nós desenhamos a política de visita, qual é que seriam as melhores horas para que as pessoas pudessem visitar, se era de manhã, se era à tarde, se era à hora do almoço. Acabámos por decidir estes 3 horários porque não chegávamos a nenhum acordo, reduzir, no entanto, o período de visita. Isto era só uma experiência que eu acabei de ter na minha última missão. Ligado também à construção, isto é às vezes a MSF não constrói hospitais de raiz, não é? Ou de só a MSF. Este é um centro de saúde na Etiópia, numa missão que eu tive na Etiópia, e pronto, o centro de saúde desta povoação foi destruído pelo conflito étnico, e a MSF decidiu apoiar os pequenos centros de saúde, para que as pessoas pudessem ter um atendimento médico mais próximo do sítio onde viviam, do sítio onde vivem. Então, depois na fotografia da esquerda é o resultado dessa reconstrução. Nesta foto aqui foi em Moçambique, que construímos, foi em março de 2019, após o IDAI, com a equipa de emergência, tipo, chegámos à região da Beira e tipo, montámos os centros de tratamentos de cólera, porque após o ciclone, sim, havia um grande risco de uma epidemia de cólera. Então montámos os centros de tratamento de cóleras em 3 hospitais do estado, que também estavam destruídos, dada a situação. Montar um hospital não é só montar a tenda, é montar uma zona de triagem, uma zona de hospitalização, um circuito de pacientes, um circuito de visitantes, uma zona de latrinas e de banhos, uma zona de lavagem de roupa comunitária, uma zona de segregação de lixo, principalmente em casos de cólera, muito importante, porque há que tratar o lixo ou seja, um protocolo muito rigoroso no tratamento do lixo, para evitar que se contaminem as camadas de água que estão subterrâneas, não é? Principalmente aqui em Moçambique, que eu só me lembro o leito do rio, as águas superficiais estavam muito acima, portanto ali, eu lembro que quando estávamos a construir isto, nós escavávamos tipo, não sei, 10 palmos, nem tanto, e já havia água, mas ou seja, aquilo surgia assim. E pronto, isto é tudo que a equipa de logística tem que pensar quando está a montar um hospital. Depois, a maior parte dos hospitais onde eu trabalhei não tem energia 24/7, e então é necessário recorrer a geradores. Eu sempre trabalhei com 2 geradores que trabalham tipo 12 horas, depois quando volta a trabalhar. Requer manutenção, e uma vez mais há protocolos para manutenção dos geradores, serviços. Há sempre, sim, há sempre, dependendo, ou seja, é como mudar um óleo a um carro, não é? Ou seja, aquilo tem que ter o número de horas de trabalho e lá está, tipo, a manutenção é feita a X horas. Nestas 2 fotografias, isto foi na minha missão na Venezuela. Era um hospital em Caracas, era um hospital grande, de 4º nível,
de 500 camas, ou seja, toda a estrutura do hospital era logisticamente desafiante. Aqui tivemos que fazer manutenção, por exemplo, aos ar-condicionados. Claro que não foi, pronto, não foi a equipa de logística, mas fomos nós que contratámos uma equipa da LG, porque os ar-condicionados são da LG, que ainda existia no país. E que veio fazer a manutenção e a limpeza das condutas e de toda a máquina de ar-condicionado. Ao lado temos era um sistema de água que aí sim que montámos para que o hospital tivesse água 24/7 e sim, por exemplo, este tipo de sistemas mais pequenos, ou seja, porque também não queríamos, aquilo era um hospital de 500 camas, era impossível, tipo, interferir em todo o hospital. Nós estávamos só a dar apoio ao edifício de emergências, à entrada de um hospital, e então isto foi um sistema de água à figura do lado direito que fizemos para que o hospital tivesse água para lavar as mãos, por exemplo, e para fazer a desinfecção, protocolos da IPC e tudo isso. Outra parte da família logística que eu consegui, que eu tive a oportunidade de experienciar é a distribuição de kits de non-food items, de materiais como mantas, alguidares, jerrycans e tudo isso. Isto também foi em Moçambique. Tivemos que fazer mais uma vez um mapeamento de zonas que achássemos que as populações estavam mesmo a necessitar. Eu lembro na preparação desta atividade, desta distribuição de kits, de uma vez eu ter chegado a uma população e de alguém me ter dito desde que o ciclone tinha acontecido, e já tinham passado 3, 4 semanas, a pessoa que eu vi tipo, disse-me, é a primeira vez que aqui alguém vem. E então, pronto, uau, a sério, tipo, sim, ainda não tínhamos visto ninguém fora da nossa vila depois do ciclone. E pronto, e assim aquilo foi bastante devastador. A população estava mesmo a necessitar de um apoio humanitário bastante grande. E nós conseguimos, a MSF conseguiu, pronto, chegar a muitas populações isoladas e a distribuição foi feita bastante conjuntamente com os líderes comunitários, porque os tivemos que envolver, porque eram eles que também tinham as listas e conheciam as diferentes, as suas populações. Fizemos isto em cerca de, foram 15 aldeias que receberam, e estamos a falar cerca de 10.000 pessoas, 5.000, sim, eu não quero exagerar no número, mas acho que foi assim 7.000 pessoas que receberam os kits. Sim. E é isso. Olha, obrigada. E acho que, pronto, isto foi depois de termos vindo de uma campanha de vacinação no sul do Sudão e que, sim, foi este ano, em janeiro, e era uma população bastante isolada e que havia muitos casos de sarampo, não era o Covid, era sarampo, e foi uma atividade em conjunto com o Ministério da Saúde, em que nós apoiámos logisticamente, ou seja, o Ministério da Saúde tinha as vacinas e nós, tipo, a MSF organizou logisticamente a vacinação, com a cadeia de frio, com a refrigeração, os carros, tipo o mapeamento também, e isso, sim. Ok, obrigada. Não, obrigado nós, Joana. Também ficámos aqui um bocadinho a conhecer talvez uma parte que não é tão conhecida dentro deste trabalho humanitário. E é uma injustiça, porque sabemos qual é que é a importância, muitas vezes, quando começamos as atividades médicas, muitas vezes começa a ser por uma logística sem fronteiras, a administração sem fronteiras e finanças sem fronteiras, porque para montar um bocadinho aquela base que depois nos faz sempre estar em pleno funcionamento, vem através desse trabalho que ilustraste aqui. Muito obrigado, então, pela tua apresentação. Eu costumo dizer que nós fomos o backstage, não é? Tipo, ou seja, é tipo o apoio a toda a atividade médica, sim. Exatamente. Bom, temos aqui também a receber algumas perguntas e fomos respondendo algumas perguntas para ir respondendo aqui também nesta sessão. Eu lembro que temos uma secção
Temos um link que também iremos passar aqui no chat aqui desta sessão informativa, que já responde a alguma destas perguntas. Okay? É uma secção de perguntas e respostas, de frequently answers e questions e coisas assim. Podemos um bocadinho, podemos um bocadinho dar também uma ajuda. No entanto, eu vou respondendo a algumas delas que vão surgindo, aquelas que mais relacionadas com o projeto, com o processo de recrutamento, e espero também que entrem algumas sobre mais a vida no terreno, para a Joana também poder explicar. Ok. Então, muito rapidamente, da Carolina Fernandes, no Facebook, perguntou-nos: a minha questão é se aceitam estágios profissionais. Tem sido uma das perguntas que mais recebemos. Lamentavelmente, os estágios profissionais existem numa ínfima parte em posições mais de escritório, nas sedes. No terreno não trabalhamos com essa modalidade. Eu diria que não. Eu diria que para trabalhar nestas condições é através de um vínculo profissional, de um contrato laboral. Joás Loner, também no Facebook, pergunta-nos qual é que é a idade mínima para trabalhar nesta organização. Bom, não há uma idade mínima, mas podemos supor acabar o curso, ter pelo menos 2 anos de experiência. Eu acho que, pronto, podemos ser uns mais brilhantes que outros, mas eu acho que à volta dos 23, 24 anos nunca estarias preparados para ter um bocadinho este perfil. O Aladislau Susco, também no Facebook, perguntou-nos: sou licenciado em Medicina na Universidade de Fora da União Europeia, posso exercer uma função médica na MSF? Claro, não valorizamos cursos universitários conforme a sua proveniência, mas sim muito na base daquilo que é o projeto, o trajeto profissional de cada um e também, obviamente, nos conhecimentos específicos que foram adquiridos nessa posição. A Sofia Fernandes pergunta-nos quais são as línguas necessárias e as profissões que admitem. Bom, já fomos falando um bocadinho disso anteriormente, na minha apresentação, mas também convido sempre, naquele link que estamos a passar para enviar o seu currículo, tem uma lista de perfis que estamos à procura. Então, um bocadinho aí poderá ter essa linha. As línguas, português e espanhol, obviamente, acabam por ter um bocadinho algum peso, obviamente, que é importante. O inglês é a língua materna e ali o francês é precisamente chave por aquilo que eu já disse anteriormente. A grande parte dos projetos da Médicos Sem Fronteiras atualmente estão em países de origem e de expressão francófona, daí que seja isso um bocadinho. Também temos muitas perguntas relacionadas mais com profissionais da medicina, se podem começar a trabalhar como especialistas sem terem a especialidade feita. Aqui é um não podem trabalhar como médicas pediatras, num hospital, em qualquer lado de um projeto, sem ter a especialidade de pediatria, neste caso, e isso não é só o requisito da Médicos Sem Fronteiras, é também o requisito de grande parte dos Ministérios da Saúde, além fronteiras. Sim que há uma posição, antes de ter a especialidade tirada, sim que se pode trabalhar numa posição mais de General Doctor, talvez de médico geral, digamos assim, onde sim que é importante ter já o curso acabado, sim que se vai trabalhar muito naquilo que é a saúde primária, talvez mais programas verticais no âmbito do HIV, do TB, de Chagas, etc. E aí onde pedimos realmente, pronto, alguma experiência ou algum conhecimento na áreas de medicina tropical, mestrado, talvez na área da saúde pública, também talvez uma residência, talvez na área de medicina interna, com passagem pelas doenças infecciosas, porque aí sim, obviamente, é aquilo que mais se vai encontrar. Lembrem-se que mais ou menos das principais patologias que encontramos seriam as diarreias, as doenças respiratórias e as malárias. Então aí, pronto, entra muito por aí. Se há alguma especialidade que constitua critério de exclusão, eu diria mais de inclusão, tudo aquilo que está ligado com trauma, cirurgia, anestesia, obviamente, com a saúde materno-infantil, mas já falámos aqui um bocadinho sobre isso, ginecologia, obstetrícia, pediatria, infecciologia, obviamente também é uma especialidade também muito, muito procurada, depois também entra na medicina geral e familiar, psiquiatria, algo que também temos cada vez procurado com mais afinco, diria assim, saúde pública, etc. Lá está a típica pergunta: posso fazer voluntariado com Médicos Sem Fronteiras? Não será possível, nada contra, mas é mesmo pela relação que temos laboral, com perfil de posto, com requisitos muito,
muito específicos. Aqui também de profissões que contratamos, da Sofia Sampaio no Instagram, que outras áreas de atuação, para além da médica, recrutam, né? E aqui a Maria Cardoso também nos pergunta, é unicamente para médicos ou também para outros profissionais de saúde? Bom, sim, aqui, obviamente, a profissão do médico, da médica, seria extremamente importante. Então, profissionais de enfermagem, obviamente, técnicos de laboratório, farmacêuticos, psicólogos, todas estas profissões são bastante procuradas também, dentro dos perfis que eu tinha enumerado anteriormente. A Ana Galvão, no Facebook, pergunta-nos se há uma bolsa de subsistência ou é tudo suportado pelo candidato. Bom, o objetivo é que nada seja suportado pelo candidato, todos os gastos que vamos ter no terreno estão incluídos, são calculados com base naquilo que eu chamei o per diem, que seria aqui uma bolsa de subsistência na moeda local, e então que o salário depois seria, em princípio, algo que nós teria que ir buscar para viver nesses países. E então aqui também, outras perguntas também entram aqui no Instagram, que nos entrou, através da Margarida Aleixo, qual é que é o perfil, as competências pessoais e profissionais ideais, um bocadinho aquilo que eu falei antes, né, ter aquela motivação humanitária, e isso não é só querer muito ir, é também mostrar que queres muito ir, formar-se, ter aquela flexibilidade, ter aquela também capacidade de poder também gerir situações de stress, tudo aquilo que é ligado, imaginemos, com que gerir ou estar no nosso trabalho, mas num contexto talvez com menos condições e onde as necessidades são mais evidentes e que tenhamos um bocadinho de acelerar esse processo, né? A planificação, a organização, são capacidades que nos salvam. Parecem um bocadinho coisas ditas assim de recursos humanos, mas depois estando lá nota-se isso, e quem não tem estas capacidades estão desenvolvidas, depois acaba um bocadinho por sentir na pele um bocadinho essa falta, não é? É possível fazer carreira como cirurgião nos Médicos Sem Fronteiras após concluir a especialidade? Aqui sempre 2 anos de experiência. Aqui uma especialidade é importante, obviamente, mas depois também temos que considerar os 2 anos de experiência. Perguntas sobre profissões específicas. Eu diria mais as pessoas que estamos à procura, não diria aquelas que nós não queremos, estamos a dizer aquelas que queremos, não é? E a partir daí, às vezes, há diferentes formas de lá chegar, isto é, não se sintam que eu, por ter a minha formação em jornalismo, depois não posso trabalhar na Médicos Sem Fronteiras como uma outra profissão que seja aquela ali, não é? Obviamente que isso faz parte do nosso trajeto profissional, para onde formos levando a nossa carreira, sabendo que num destes perfis teriam sempre que encaixar. Então aqui, temos aqui várias perguntas nesse sentido. Sociólogos, antropólogos, fisioterapeutas, tudo isso faz parte um bocadinho deste processo. Pode não ser uma profissão que estejamos à procura diretamente, mas pode entrar em outros perfis, em outros profissionais. Qual é que é o tempo mínimo que é possível para trabalhar nas Médicos Sem Fronteiras? Bom, o tempo mínimo, nós estamos a pedir um compromisso de 1 ano. Normalmente são 6 meses a primeira missão, porque é uma missão também de aprendizagem, e depois talvez se possa também, de acordo com como tenha corrido a primeira missão, se possa ter projetos ou maiores de 6 meses, ou talvez um bocadinho inferiores. É? Depois lá está, a Ana Rita pergunta-nos aqui também no Facebook se não existe nenhuma opção de duração inferior a 6 meses, mesmo que fosse em regime de voluntariado. Existem contratos de 3 meses, que são as emergências, aqueles que são com contextos mais duros, mas que aí costumam ir as pessoas mais experimentadas. Logo que em voluntariado já não seria despesa, e muito menos nestes sítios onde realmente é preciso esta experiência, esta formação. Não quero que isso também fique um bocadinho subentendido, como se fosse um bocadinho uma arrogância corporativa ou organizacional, não. Obviamente que é importante ter este conceito, esta vontade de ir, mesmo com voluntário, prescindindo um bocadinho de condições financeiras. Mas o trabalho no terreno pede-nos mesmo isso. É mesmo algo que eu também fiz voluntariados antes da Médicos Sem Fronteiras, e mesmo depois, e nem sem querer estabelecer aqui a diferença, é que depois, quando se está numa situação em que se tem que correr, em que tem que fazer, em que se tem que colaborar com equipas de 10, 20 trabalhadores, depois essa experiência e essa formação ajuda-nos muito e salva-nos também de muitos problemas e muitos dissabores profissionais. Candidatura, como é que e onde é que eu posso fazer a candidatura? Repito, vai haver sempre o site que estaremos a passar aqui.
extremamente importante, é um site que está ligado neste momento aos escritórios em Espanha, a equipa de recrutamento está em Espanha, ok? Para pessoas que não sejam residentes em Portugal, normalmente quando têm sempre que aplicar, quando têm sempre que enviar o CV, pedem a área da residência e levam diretamente um link para o escritório que está mais perto do local de residência, onde posso ver as vagas disponíveis. Não temos vagas disponíveis, é como se fosse um projeto, um contínuo recrutamento, são posições que são sempre precisas, talvez em algum momento precise mais de um perfil que outro, mas ao longo do ano não há um número X de vagas, iremos um bocadinho recrutando à base daquilo que é contínuo e encontrando os profissionais corretos. Há vagas específicas também, obviamente vão ver algumas vezes que estamos a recrutar profissionais de certas áreas, muitas vezes para as posições de escritório, mas também alguma vez para posições mais de apoio ao terreno, mas aí vamos publicando e acaba por ser também um bocadinho uma exceção. Ao fazer a candidatura, sim, que se tem que informar o sítio onde estão a viver, o critério é a residência na nacionalidade, assim, se fosse um português a viver na Inglaterra, teria que ir pela MSF UK, Inglaterra. Se fosse por exemplo, um brasileiro a viver em Portugal, vai através do site que estamos a promover. Quanto tempo é que leva o processo de seleção? Depende. Eu diria, para o processo, para a primeira resposta, depende dos picos, que muitas vezes, cada vez mais recebemos currículos, mas diria um máximo de 6 a 8 semanas sem que abrir uma primeira resposta, e o processo, pois, depende muito daquilo que foram as necessidades. Não sei se a Joana ainda se lembra como é que foi o seu processo de recrutamento, como é que foi a entrevista, mas também poderíamos um bocadinho falar sobre isso, se quiseres. Sim, Quanto eu tempo é lembro, mais ou menos? não sei, desde o momento, eu acho que foram 6 meses. 6 meses, né? Mas é o Sim, currículo, né? Mas depois mas quando começou a também entrevista, aquilo, sim, quando começou a entrevista, quando começou a fazer as entrevistas, foi 2 meses. ok, Tipo, sim, pronto. Sim, oito mais ou semanas, menos como esse o dizias tempo. tu. Sim. Sim, acaba por ser sempre este um bocadinho o tempo. Os 6 meses, pronto, não acaba por ser um bocadinho, não é essa a regra geral, mas enfim, acredito que tenha sido uma exceção. Não, eu E, acho que eu lembro-me que foi tipo, porque há não sei se agora é assim, mas tipo, depois enviam-nos para casa tipo hum, perguntas situacionais, ou seja, o que é que tu farias se te deparasses com esta e essa situação, não é? Tipo, por exemplo, e depois aquilo não tem tempo para tu responder, não tem data limite, não é? Então tu voltas a enviar, eu lembro, ou tinha um mês, assim, uma coisa, mas se eu enviasse mais rápido, se calhar e andado mais rápido, tinha sim. andado mais rápido, mas na altura, não sei, lembro que demorei algum tempo a responder a essas perguntas, por exemplo. Então O isso também processo, fazer parte técnica. Sim. exato. O processo de recrutamento passa por várias fases. Uma primeira entrevista de seleção com o Sim, recrutador, sim. passa pela área técnica. Pronto, um bocadinho isso. Uhum. Ponto aqui a ver algumas perguntas que estou a entrar pelo telemóvel, assim que não estou bem aqui a ver aquilo que está a entrar, mas pronto. Então, aqui a Hilda Moreira pergunta-nos, em termos de contexto de segurança da Médicos Sem Fronteiras, como é que consideram a questão? Bom, olha, essa eu podia responder, mas vou passar também para ti, Joana. Também tens essa Tá. incumbência em algumas situações. Começas tu? Bom, eu dou um bocadinho, pronto, eu também antes de estar aqui como representante em Portugal era coordenador de emergência, coordenador de projetos, e a segurança é quase, depende do contexto, era quase grande parte do meu trabalho. E obviamente aqui temos que assumir as coisas com muita seriedade, porque obviamente levar equipas para situações em conflito, em situações estáveis, instáveis, depois temos de ter um bocadinho é quase uma gestão em si mesma, e também temos, e aqui vou passando a palavra, a ajuda também daquilo que são as logísticas de terreno para implementar o que são os SOPs, os Standard Operational Procedures, em muitas das situações, como, Joana, se queres elaborar algumas, Sim, checkpoints, por exemplo, sim. eu posso acrescentar que, ou seja, o contexto é muito estudado e qualquer uma das o facto de sermos bem aceitos numa comunidade, isso é a nossa maior proteção, não é? Nós nunca somos um alvo, ou a maior parte das vezes não somos o alvo,
nunca somos o alvo, não é verdade? A nível do que o João estava a dizer, o Standard Operation Procedure, ou seja, as regras de segurança, como é que operacionalmente nós devemos comportar-nos, lá está, tipo, por exemplo, num sítio que haja um conflito, os movimentos param às 6 da tarde, não é? Tipo, ou seja, até antes do sol se pôr, por exemplo. É impossível nós estarmos na estrada com um carro, ou mesmo sair para um mercado ou sair de casa, se a situação assim o exigir. Os movimentos que eu falei, não é? No rio ou na estrada, tipo, tudo, antes de fazer qualquer movimento, o meu coordenador de campo liga para os líderes locais, ou seja, para os líderes das várias aldeias, não é? Eles, hoje em dia há telemóveis, ou então eles sempre têm rádio, a dizer, olha, amanhã nós vamos passar por aí. Portanto, e eles dizem sempre, não passem, ou sim, passem, pronto. Nós agimos de acordo com também o que a segurança e o contexto do momento, não é? Se houver um conflito armado naquele momento, um clash, tipo, aí ninguém sai, aí nós fazemos a hibernação, não é? Tipo, não é? Mas tudo é monitorizado. Tudo. E em equipa, não é? Também já um bocadinho Sim. somos nós em todo o terreno, aquilo que é a capital, a equipa da capital e a equipa da sede também, não é? É algo também que é sempre analisado, não só nós. Bom, tenho aqui mais algumas perguntas que eu vou lendo e vou respondendo também. Pergunta um bocadinho de olá, boa tarde, da parte da Tânia Castanheira, quando referem 2 anos de experiência laboral, seria no contexto humanitário? Não, seria na tua área de formação, na tua área específica. É? Se fores profissional de enfermagem, seria como profissional de enfermagem. Obviamente que a parte humanitária é um plus, soma, e obviamente que se tivermos estes 2 anos de experiência como enfermeira no Sudão, a trabalhar numa outra organização, obviamente que é algo que valoriza, mas é sempre a mesma área, a área técnica, não é? Também aqui temos a responder algumas perguntas das idades mínimas e idades máximas. Não há, digamos assim, uma idade mínima e uma idade máxima. Obviamente que há uma certa ali, com uns 30 e muitos, 40, nos 20 também começa a ser assim. Obviamente antes dos 23, 24 é muito complicado, tinhas que acabar o curso, tinhas que ter essa formação, mas há casos muito específicos. Uma idade máxima também não há aqui o que seja um limite máximo, mas sim que é verdade que com os anos passam, e isto acontece-nos a todos, obviamente aquilo que são as condições médicas que se vão obviamente retirando em alguma parte, e sim que é verdade que aí tem 40, 50 ou 60, pronto, obviamente aqui não é mais uma idade, se tem uma idade mais avançada e com algumas complicações médicas, pois aí aconselhamos obviamente a não ser uma candidatura, porque pronto, em caso de alguma complicação, fazer uma referência numa área específica seja mais complicado. Psicólogos, sim, ainda me posso candidatar com 59 anos, certamente. Estou aqui também a perguntar mais a nível da Joana, se, para além disto, acrescento que se os 2 anos de experiência laboral têm de ser especializados, isto é, com especialidade médica, sim. Obviamente aqui temos que entrarmos, que somos como nós, eu volto como pediatra, tens que ter 2 anos um bocadinho, obviamente a especialidade também conta, é alguma coisa, o ano comum não, a especialidade 4, não sei muito bem quantos anos é que são, mas obviamente que se tivesse uma formação, uma experiência após esta etapa seria tanto melhor. Lembramos que também que isto é um processo, eu não diria concorrencial, mas existe obviamente candidatos que se vão sendo valorizantes, quanto mais experiência tiverem, melhor, não é? Não quer dizer que a tua candidatura não seja boa, mas se calhar para os números ou para as posições que estão a pedir neste momento, há outros que tenham esta formação. É um bocadinho assim de comparação que estamos a fazer. Médicos de família, sim, já respondi um bocadinho a esta questão. O processo, através da Joana Pinho, o processo da candidatura para Portugal continua a ser pela MSF Portugal, não será possível em Portugal, candidatei-me no início deste ano através da MSF Barcelona. Bom, então aqui, ainda que seja Portugal, ou pode ser um outro país, existe aquilo que é um escritório associado de recrutamento, ok? Então, por exemplo, há um escritório que está, neste caso em Barcelona, ok? Não tem que ser um escritório só para espanhóis ou de espanhóis, é um escritório que cobre uma área específica de países
que a equipa analisa quando recebem. Isto é, há série de países, agora não tenho aqui presente, mas que os currículos são diretamente levados a esta equipa. Então, a MSF Portugal está aqui um pouco para fazer esta ponte, para discutir um bocadinho, explicar um bocadinho estas coisas que ainda vão sendo pouco conhecidas e funcionar aqui como uma fonte, talvez, de incentivo. Eu, portanto, tenho aqui 2 casos felizes, não é? O meu e o da Joana, de que as coisas correram bem e que gostávamos cada vez de ver mais portugueses nesta vida profissional, porque é algo que eu diria único, não é? O nível de francês que pedido para um nível que obviamente uma pessoa tem que se expressar, não pode ser só bonjour, ça va, tem que ser obviamente no decorrer da tua profissão, tens de ser capaz de explicar-te e fazer comunicar. Imaginemos dentro de uma pediatria, de uma maternidade, de uma pessoa que tenha que se explicar para o staff nacional e tenha dificuldades em o fazer. É possível fazer uma missão no ano sabático? Sim, acaba por ser uma das soluções. Muitas vezes as pessoas tentam ter uma pausa naquilo que é o seu trabalho e candidatar-se a Médicos Sem Fronteiras e atuar nesse ano como uma missão e depois voltar para o trabalho. Então, aqui as fórmulas individuais, cada um dependem muito. E como funciona o tempo de serviço, que a Mona Lisa Nascimento pergunta, um ano fora e depois regressa a Portugal, quanto tempo fica em missão e quanto tempo fica em casa. Então imaginemos que ficamos 6 meses em missão, voltamos, e depois aqui depois volta outra vez aquela pessoa que é encarregue de gerir a tua carreira em conjunto, gerir, discutir, e diz, olha, a Joana também consegue certamente, voltou do Sudão, e diz, entre a primeira conversa, diz, olha, Joana, temos aqui várias possibilidades, acredito que tenham dito Etiópia em Tigray, que tenham dito Cabo Delgado em Moçambique, e pronto, não sei se ela o disse ou se vai dizer, mas pronto, daqui a 2 semanas está a caminho de Cabo Delgado, a Moçambique, e então pronto, acordou os tempos mais ou menos de descanso entre missão e pronto, e disse, pronto, agora em final de junho já estou obviamente preparada para ir em missão. Mais perguntas sobre profissões específicas, fisioterapeutas, assistentes sociais, sexólogos não clínicos, enfermeiros especialistas em saúde materna, antropólogos. Bom, eu convidaria sempre a entrar, antes de ser aqui, ir um por um, e ver nos diferentes perfis quais é que são aqueles, digamos, formações académicas que mais se enquadram. Não é um caminho quase exclusivo, mas obviamente que ajuda muito. E aqui então faria um bocadinho esse trabalho, né? E ver um bocadinho aquilo que está a ser publicitado. Então, basicamente, e isto também já estamos a terminar, já estamos a passar um bocadinho da hora, cá sempre 4 grandes famílias, não é? A família da coordenação, esta é que sempre para profissionais com bastante mais experiência, e aí já o processo de recrutamento direto já é mais difícil, mas temos a área médica, a área logística e a área da administração e finanças. Não? Estas são as 3 grandes famílias que podem existir. Dentro da área médica, obviamente que há aquilo que é a prestação de cuidados de saúde primária, saúde secundária, cirurgia, pronto, e depois aqueles que são mais ou menos que possam ser os serviços mais auxiliares, farmácias, técnicos de laboratório, etc, etc, etc. Também com muito componente de saúde mental. A logística, a Joana já falou um bocadinho mais sobre isso, não vou falar, mas a parte da administração e finanças, recursos humanos, economia, finanças, às vezes também algumas ciências sociais aqui e ali, porque estes projetos depois também são apertados em nível de critérios de recrutamento local, não podemos recrutar, ou temos de ter em atenção N fatores antes de fazer recrutamento local, não pode ser só de uma tribo, não pode ser só de um lado, não pode ser só da mesma etnia, não pode ser só da mesma família, etc. Não, tem que haver muitas considerações e temos uma lei geral de trabalho, mesmo em situações destas, temos que respeitar. Mas também as finanças, o dinheiro todo que nós gerimos nas situações tem que ter apertados controlos contabilísticos e financeiros, porque pronto, realmente aqui já começam a ser algumas quantias avultadas e pronto, né? E aqui eu diria para as Joana já em jeito de despedida, como é que ela faz a preparação para uma missão? Agora, conta-nos um bocadinho sobre isso. Então, primeiro o que eu faço, primeiro recebemos um e-mail tipo, para saber se as vacinas estão em dia ou não, e marco sempre uma consulta no viajante, do viajante.
E pronto, e de acordo com o sítio onde eu vou, tipo, tenho que levar uma outra vacina. E, e depois, normalmente, não sei, preparei a mala, por exemplo, 2 dias antes. Também peço toda a informação que gostaria de ter relativamente ao projeto. Peço ao meu pool manager. Peço, às vezes há uma pessoa ou outra na missão hoje em dia que eu já conheço e digo, oh, tipo, então diz-me alguma coisa sobre isto e isto. Portanto, tento ali um bocado entender o contexto, tipo, qual é o projeto, qual é que é a atividade MSF, o que é que e também o que é que eu vou fazer, não é? Tipo aquilo que exatamente o que é que vai ser os termos da minha posição. E, e é isso, depois de acordo com a quantidade de tempo, não é? São 3 meses, são 6, se é um ano, tipo, por mais roupa, menos roupa, mas geralmente, tipo, sei lá, ver também se chove, se não chove, sim, se chove, se calhar é melhor levar um impermeável, se faz muito sol, se calhar é melhor levar sei lá, óculos e boné, este tipo de coisas, tipo, por exemplo, se chove é necessário levar botas de chuva, este tipo de coisas. Sim. Não, é um processo muito, quase um ritual. Eu também tinha as Mas sim. mesmas coisas que o meu em jeito de piada, eu durante estes 12 anos já tinha a minha mala mais ou menos Sim. preparada, tinha mais ou menos a mesma roupa, e Exato. então aquela roupa, aquelas vezes aqui, e então às vezes ficava com uma certa vergonha, porque João, sei lá, Angola 2007, e João, Etiópia em 2012, aparecia eu com mais rugas e mais cabelos brancos, mas ainda com a mesma t-shirt, com a mesma camisa, e disse, João, não pode ser, tens que mudar um bocadinho esses teus rituais de, de missão. Aqui algumas perguntas vão responder a outras, porque acho que também é importante, que é algo que não se falou, que era a remuneração. É público, podem ver essa informação que está nestes links que foram distribuídos. E então, mas no primeiro ano nós damos aquilo que é o indemnity, o ano, lá está, entra como voluntariado, como voluntarismo, ou digamos assim, mas que é igual para todos, é igual para todas as pessoas, para todas as carreiras e para todas as nacionalidades. Acaba por ser os 1.300 brutos, e aqui tem-se que descontar os respectivos impostos, e acrescidos, obviamente, com o tal per diem que eu falei anteriormente, costuma ser mais país, mais 400 a 500 euros em moeda local. Okay? Este seria o primeiro ano. Após este primeiro ano, entram aquilo que já é algo muito específico, e é com base na tua formação e na tua experiência, depois valorizas as escalas salariais e os salários, obviamente, depois são ajustados para cima. É? Obviamente, também temos de ter aqui noção que, pronto, não é um trabalho onde, obviamente, vamos enriquecer e vamos acumular riqueza, mas que sim também, na minha perspectiva, tendo em conta aquilo que é o custo de vida em Portugal e que isso acho que não nos deixa em má situação. O país da missão é escolhido pela MSF. É uma negociação. É um bocadinho, obviamente, quando se vai tendo mais experiência e mais sempre já sabe mais ou menos para onde é que se vai. A primeira missão talvez não tanto, porque uma pessoa não tem essa perspectiva daquilo que é MSF, então, mas a partir daí, por exemplo, a Joana também pode explicar, não? Ela teve várias possibilidades de missão e, bom, e optou por Cabo Delgado, ou negociou Cabo Delgado, ou uma concordância, um entendimento com Cabo Delgado, e pronto, também podes, não sei também se queres um bocadinho falar sobre isso, ou então não, passo para você. Não, tipo, tinha algumas, tinha Tigre, como disseste, tinha voltar à Venezuela, tinha norte do Brasil, tinha Maputo, Cabo Delgado, sim, Moçambique. E acabou por ser aquela que mais, não sei, que eu achei que mais gostaria também, tipo, ou seja, depois Venezuela não dava, Etiópia só dava para ser setembro, eu queria sair agora junho, final de junho, portanto, às tantas, no final das contas, era Cabo Delgado estava destinado. E também, tipo, o facto de. Vai ser a minha segunda vez em Moçambique e a primeira vez o que eu senti é falar a língua, tipo, ajuda bastante. E é menos uma. É menos um. Ou seja,
pode aumentar o stress, mas é tipo o saber comunicar e exatamente aquilo que estás a dizer, as pessoas vão entender, ou pelo menos se comunicares bem e deres a volta à questão, por exemplo. Não sei, é mais fácil, claro, é mais fácil trabalhar na tua língua, não é? Não tenho mais nada a dizer com isso. Portanto. E com isto eu acho que respondemos às perguntas todas. Pode ser que me tenha, isto aqui, gerir aqui várias tecnologias, nunca fui uma pessoa muito tecnológica, mas se houver alguma outra pergunta que não ficou respondida, bom, estamos aqui sempre para responder e para também incentivar, porque acho que é uma carreira também gerida em certa parte da nossa vida, ter esta possibilidade de o fazer por 1 ou 2 anos ou até mais, como nós, Joana, pois é por isso também que estamos, e aqui também queremos falar um bocadinho mais sobre isso e com certeza iremos repetir estas sessões, talvez com outras profissionais e outros perfis, também para ficarmos um bocadinho a conhecer mais o trabalho noutras áreas, mas pronto, estamos disponíveis para responder e bom, e muito obrigado a todos, eu sei que pronto, foi uma hora que afinal depois saiu um bocadinho em cima do evento desportivo de hoje, mas pronto, esta sessão vai ficar gravada, aquelas pessoas que tiveram a possibilidade de ouvir, assim, pronto, pode ficar a rever aqui no Facebook. E seguimos também um bocadinho nas redes sociais, onde vamos sempre também tentando falar do nosso trabalho em diferentes locais, né? O Facebook, o Twitter, o Instagram, o LinkedIn, e aqui com a MSF Portugal estamos a fazer um grande esforço também nessa área de trazer cada vez mais estas histórias para o nosso conhecimento. Sim, eu diria muito obrigado a todos, muito obrigado à Joana especial. Obrigada a ti, João, pelo convite também. Por teres falado um bocadinho sobre a tua experiência. E com isto despedimos. Muito obrigado então e boa tarde. Obrigada.